De nosso Senhor Jesus Cristo, segundo Lucas. Naquele tempo, toda a multidão se levantou e levou Jesus a Pilatos. Começaram então a acusá-lo, dizendo: Achamos este homem fazendo subversão entre o nosso povo, proibindo pagar impostos a César e afirmando ser ele mesmo Cristo, o Rei. Pilatos o interrogou: Tu és o rei dos judeus? Jesus respondeu declarando: Tu o dizes. Então Pilatos disse aos sumos sacerdotes e à multidão: Não encontro neste homem nenhum crime. Eles, porém, insistiam: Ele agita o povo, ensinando por toda a Judéia, desde a Galileia, onde começou até aqui. Quando ouviu isto, Pilatos perguntou: Este homem é galileu? Ao saber que Jesus estava sob a autoridade de Herodes, Pilatos enviou-o a este, pois também Herodes estava em Jerusalém naqueles dias. Herodes ficou muito contente ao ver Jesus, pois havia muito tempo que desejava vê-lo. Já ouvira falar a seu respeito e esperava vê-lo fazer algum milagre. Ele interrogou-o com muitas perguntas. Jesus, porém, nada lhe respondeu. Os sumos sacerdotes e os mestres da lei estavam presentes e o acusavam com insistência. Herodes, com seus soldados, tratou Jesus com desprezo, zombou dele, vestiu com uma roupa vistosa e mandou-o de volta a Pilatos. Naquele dia, Herodes e Pilatos ficaram amigos um do outro, pois antes eram inimigos. Então Pilatos convocou os sumos sacerdotes, os chefes e o povo e lhes disse: Vós me trouxestes este homem como se fosse um agitador do povo. Pois bem, já o interroguei diante de vós e não encontrei nenhum dos crimes de que o acusais, nem Herodes, pois o mandou de volta para nós. Como podeis ver, ele nada fez para merecer a morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Toda a multidão começou a gritar: Fora com ele, solta-nos Barrabás. Barrabás tinha sido preso por causa de uma revolta na cidade e por homicídio. Pilatos falou outra vez à multidão, pois queria libertar Jesus, mas eles gritavam: Crucifica-o, crucifica-o. E Pilatos falou pela terceira vez: Que mal fez este homem? Não encontrei nele nenhum crime que mereça morte. Portanto, vou castigá-lo e o soltarei. Eles, porém, continuaram a gritar com toda a força, pedindo que fosse crucificado. E a gritaria deles aumentava sempre mais. Então Pilatos decidiu que fosse feito o que eles pediam. Soltou o homem que eles queriam, aquele que fora preso por revolta e homicídio, e entregou Jesus à vontade deles. Enquanto levavam Jesus, pegaram um certo Simão de Cirene, que voltava do campo, e impuseram-lhe a cruz para carregá-la atrás de Jesus. Seguia uma grande multidão do povo e de mulheres que batiam no peito e choravam por ele. Jesus, porém, voltou-se e disse: Filhas de Jerusalém, não choreis por mim, chorai por vós mesmas e por vossos filhos. Porque dias virão em que se dirá: felizes as mulheres que nunca tiveram filhos, os ventres que nunca deram à luz, e os seios que nunca amamentaram. Então começarão a pedir às montanhas: caí sobre nós, e às colinas: escondei-nos. Porque se fazem assim com a árvore verde,
o que não farão com a árvore seca? Levaram também outros 2 malfeitores para serem mortos juntos com Jesus. Quando chegaram ao lugar chamado Calvário, ali crucificaram Jesus e os malfeitores, um à sua direita e o outro à sua esquerda. Jesus dizia: Pai, perdoai-lhes, eles não sabem o que fazem. Depois fizeram um sorteio repartindo entre si as roupas de Jesus. O povo permanecia lá olhando, e até os chefes zombavam, dizendo: A outros ele salvou. Salve-se a si mesmo, se de fato é o Cristo de Deus, o escolhido. Os soldados também caçoavam dele, aproximavam-se, ofereciam-lhe vinagre e diziam: Se és o rei dos judeus, salva-te a ti mesmo. Acima dele havia um letreiro: Este é o rei dos judeus. Um dos malfeitores crucificados o insultava, dizendo: Tu és o Cristo? Salva-te a ti mesmo e a nós. Mas o outro o repreendeu, dizendo: Nem sequer temes a Deus? Tu que sofres a mesma condenação? Para nós é justo, porque estamos recebendo o que merecemos, mas ele não fez nada de mal. E acrescentou: Jesus, lembra-te de mim quando entrares no teu reinado. Jesus lhe respondeu: Em verdade eu te digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso. Já era mais ou menos meio-dia, e uma escuridão cobriu toda a terra até as 3 horas da tarde, pois o sol parou de brilhar. A cortina do santuário rasgou-se pelo meio, e Jesus deu um forte grito: Pai, em tuas mãos entrego o meu espírito. Dizendo isso, expirou. O oficial do exército romano viu o que acontecera e glorificou a Deus, dizendo: De fato, este homem era justo. E as multidões que tinham acorrido para assistir viram o que havia acontecido e voltaram para casa batendo no peito. Todos os conhecidos de Jesus, bem como as mulheres que o acompanhavam desde a Galileia, ficaram à distância, olhando essas coisas. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Meus filhos e filhas, quando nós vamos estudar um pouco mais sobre as Sagradas Escrituras, nós vamos vendo que cada livro tem a sua característica, cada livro tem uma mensagem bem específica e também cada grupo de livros tem ali o motivo porque são organizados daquela forma. E quando nós olhamos para o livro dos profetas, nós também temos essa mesma reflexão. Por quê? Os profetas são aqueles homens que emprestaram a sua voz para que Deus pudesse se comunicar com o seu povo. Às vezes tendo que exortá-los, chamar a atenção, por outro também trazendo a mensagem de esperança e da bênção de Deus para aquela determinada situação, para aquela determinada
realidade. E o livro do profeta Isaías também, ele não é diferente. E o livro do profeta Isaías, ele é, dentro do livro dos profetas, que tem o maior número de capítulos e as suas 3 partes. O livro que é dividido em 3 partes, cada uma dizendo uma realidade do povo de Israel que ele vivia naquele momento. Em um determinado momento do livro de Isaías, nos é apresentada uma personagem. E essa personagem também tem suas características. Essa personagem nós chamamos do servo do Senhor, ou como ele é mais comum chamado, o livro do servo sofredor, que é alguém que foi enviado por Deus para fazer a sua vontade, para ser obediente a Ele, para poder comunicar aquilo que Deus gostaria que o povo soubesse, ou até mesmo que voltasse o seu coração. E a primeira leitura de hoje é um desses cânticos direcionados a este servo sofredor, a este escolhido de Deus. E logo no começo da leitura nos diz que o Senhor deu-me língua adestrada para que eu saiba dizer palavras de conforto à pessoa abatida. E essa missão do servo sofredor é porque Deus vem dizer a ele que, ao anunciar a sua palavra, essa palavra precisa chegar no coração das pessoas e as pessoas se sentirem cativadas por Deus, as pessoas se sentirem realmente escolhidas por Deus, se sentirem importantes aos olhos de Deus. E não falar de Deus de uma maneira impositiva, ou até mesmo forçar que as pessoas voltem o seu olhar a Deus simplesmente como uma obrigação. E por que eu digo isso? Que hoje, infelizmente, muitas pessoas, ou até mesmo aqueles que se dizem escolhidos de Deus, que falam em nome de Deus, na sua pregação não buscam cativar as pessoas, na sua obrigação não buscam mostrar que aos olhos de Deus elas são importantes, mas sim falar de um Deus que impõe a sua vontade, de um Deus que, se nós não seguimos o que Ele fala, nós seremos castigados. E aí simplesmente apresenta uma lista daquilo que se deve ou não seguir, daquilo que se deve ou não fazer. E aí muitos acabam se afastando de Deus, dando as costas por Deus, porque eu repito, através desse tipo de pregação, não são cativados a poder realmente voltar o seu coração, a voltar o seu olhar a Deus. E isso realmente nós precisamos tentar mudar e entender que, para que as pessoas façam a vontade de Deus, ou entendam que aquilo que Deus pede é sempre o melhor, isso precisa ser interiorizado no seu coração, para que elas possam perceber a importância de realmente voltar o coração a Deus e não realizarmos isso de uma maneira forçada. E quando a palavra diz que o Senhor Deus deu-me uma língua adestrada, não é usar a língua para poder falar mal das pessoas, não é usar a língua para poder levantar falsos testemunhos, ou maledicências, ou maldizer aqueles que estão ao seu redor. E aí eu digo a cada um de vocês que Deus também nos deu um excelente mandamento, um preceito,
que nós devemos seguir. E que preceito é esse? Que cada um aprenda a cuidar da sua própria vida e que nós não busquemos cuidar da vida dos outros, inclusive se intrometendo em situações e questões que não nos cabe. E aí, e não justificar, por exemplo, que nós falamos dos outros por conta de uma correção fraterna, aqui entre aspas. Correção fraterna onde aquele que deveria ser corrigido é o último a saber, e nós simplesmente vamos espalhando o mal sobre aquela determinada pessoa, aquela situação em relação aos outros, usando como justificativa essa ideia de correção fraterna, e não entendemos que cada um tem o seu ritmo para poder depositar o seu coração a Deus, que cada um tem o seu ritmo dentro de um processo de conversão, e nós precisamos aprender a respeitar, e repito mais uma vez, e não falar de Deus de uma maneira impositiva, mas mostrar o valor do porquê que nós seguimos a Deus. E continuando essa reflexão, também das características de cada livro sagrado, nós temos a carta de São Paulo aos Filipenses. E Paulo, nesta carta, nos apresenta uma característica muito profunda de Jesus Cristo. Característica essa que até então ninguém havia falado. Poderiam até ter percebido, poderiam até terem notado, mas só que até então não havia nada escrito sobre essa característica de Jesus. E que característica é essa? No começo da leitura, da segunda leitura, se diz que Jesus esvaziou-se a si mesmo. O verbo esvaziar aqui foi traduzido do grego do verbo keno, que significa vazio, ou como também é conhecido como kenosis. E que isso significa? O verbo keno, na sua tradução literal, significa vazio. E quando ele é aplicado ao ambiente religioso, significa pessoa que está fora dos padrões de Deus. A pessoa que está distante do coração de Deus, ou até mesmo age de maneira imoral. E foi esse mesmo verbo que Paulo fala de Jesus Cristo. E o porquê que Paulo usa esse verbo que até então tinha uma conotação negativa? Que esvaziar-se ou estar vazio em Jesus Cristo significa o quê? Que o verbo de Deus, por amor a nós e para poder fazer a vontade do Pai, renuncia da sua glória, abdica da sua glória para poder se fazer homem, para poder se encarnar e para poder estar no meio de nós. E isso realmente é uma característica muito importante. Jesus abdicou sim da sua glória, mas não abdicou da sua divindade. Por conta dessa renúncia do seu estado na glória junto do Pai e do Espírito, é que ele pôde se encarnar. E aí toda a sua divindade é manifestada quando Jesus vai amadurecendo, quando o ser humano, Jesus Cristo, vai crescendo, se desenvolvendo e amadurecendo a sua relação com Deus, amadurecendo realmente o seu coração e percebendo qual era a missão de Deus Pai a ele.
E aí Jesus precisou ter fé e construir uma relação íntima com o Pai, mostrando a cada um de nós que é possível sim ter esse coração voltado a Deus Pai, ter esse coração que realmente tem uma intimidade com o Pai e que busca fazer a sua vontade. E quando nós falamos do ser humano Jesus Cristo, de todo esse desenvolvimento e também da manifestação da sua divindade, nós não podemos esquecer que Jesus se fez escravo, se fez obediente, mas muito cuidado quando nós utilizamos essa expressão escravo, porque em Deus isso não significa ter uma obediência cega, sem entender o que está acontecendo, mas sim, ao entender a vontade de Deus, ao discernir a vontade de Deus, nós nos colocamos à disposição e vamos trilhando o nosso caminho. E quando Jesus realmente se colocou nessa condição de escravo, também vem nos mostrar que entender a vontade de Deus é conversar com Ele, e aí sim também passar por momentos em que nós podemos questionar a Deus, ou passar por aquilo que nós chamamos de crise de fé. E inclusive muitos usam essa expressão que tem hora que nós brigamos com Deus. E nós, quando tomamos esse caminho, simplesmente vai demonstrar o quanto nós estamos nos aproximando de Deus, da sua graça e da sua vontade, e que muitas vezes nós, ao entender a vontade de Deus, ficamos vencidos, ficamos rendidos, porque Deus realmente sabe o que é melhor a cada um de nós. E também como que deve ser a nossa maneira de ser, e como deve ser a nossa maneira de demonstrar essa comunhão com Deus, e de qual é a forma a qual Deus nos quer santos aqui já nessa terra. E aí o que conclui toda essa nossa reflexão, eu vou ficar apenas com uma frase do Evangelho, da narração do Evangelho da paixão de Jesus Cristo. Nós vamos ter 2 ladrões ao lado de Jesus. E esses homens estavam simplesmente colhendo os frutos das suas escolhas. Mesmo que aos nossos olhos hoje a morte de cruz seja algo realmente extremo, mas de acordo com os padrões daquela época, era uma maneira de punir aqueles que transgrediam a lei, uma maneira de punir aqueles que faziam o mal. E aí, um ladrão que falava de Jesus para poder tirar proveito, para que Jesus saísse da cruz, para que ele também pudesse sair, que Jesus o tirava, e isso na sua consciência, para tentar eximi-lo dos seus pecados e dos erros que havia cometido durante a sua vida. E o outro ladrão, naquele momento, mesmo passando pelo suplício da cruz, mesmo ali assumindo a responsabilidade do mal que praticara durante toda a sua vida, se converte no alto da cruz. E quando Jesus diz àquele homem, em verdade eu vos digo, ainda hoje estarás comigo no paraíso, as portas do céu são escancaradas novamente, e o ser humano, no fim de sua vida, poderá contemplar Deus face a face durante toda a eternidade. O bom ladrão aqui foi o único homem que em vida foi canonizado. Porque quando nós falamos de canonização, nada mais é do que
pessoas que morreram e que foram reconhecidas as suas virtudes, o bem que praticaram, mesmo com as suas crises e dúvidas de fé que todos passam no decorrer da sua vida. A igreja reconhece que por conta desse testemunho já contemplam a glória de Deus. Mas Dimas, o bom ladrão, recebe essa promessa já ali no fim da sua vida, onde ao morrer estaria junto de Deus. E o que isso ensina a cada um de nós? Que mesmo com as nossas dificuldades, que mesmo com as nossas cruzes, e até mesmo naquele momento em que nós nos sentimos crucificados, em que a princípio não tem nenhum sinal mais de esperança, em que a princípio tudo está terminado e que nós não sabemos como vamos resolver ou como que vamos passar por esse sacrifício, Deus vai nos conduzindo e nós vamos tirando força que a princípio nós nem imaginávamos que teríamos, porque Deus está junto de nós. E ao passar pelas nossas cruzes, ao passar pela crucificação, nós vamos poder contemplar a ressurreição e a glória de Deus. Contemplar essa experiência do céu, já aqui nesta terra, já aqui nessa vida, no nosso dia a dia. E aí sermos testemunhas realmente de que Deus é fiel, sermos testemunhas realmente de que Deus sempre tem o melhor a cada um de nós, ser a testemunha de que, mesmo tem hora com a nossa irresponsabilidade, com as nossas más escolhas, com o pecado que porventura nós cometemos, se nós nos arrependemos, se nós mostramos esse coração arrependido, Deus vai nos dando novas oportunidades, Deus vai permitindo a nós novos recomeços, e Deus vai permitindo a nós que é possível reescrever a nossa história, fazendo e entendendo a sua vontade. E o bem que nós praticamos, e o bem que nós praticamos aos outros, ao ajudar-nos mutuamente, a termos compaixão, a não nos julgarmos e a estender a mão, podem ter certeza que já é o sinal de que nós estamos experimentando o céu aqui nesta terra, e que no final dessa caminhada poderemos contemplar Deus na sua plenitude e poder dizer que tudo valeu a pena. Que nesta Santíssima Eucaristia que celebramos hoje, iniciando a nossa Semana Santa, depois de 2 anos que não pudermos celebrar realmente juntos, que possa ser uma experiência profunda de Deus, que as dúvidas que nós podemos estar no coração nesse momento, Deus possa nos ajudar a respondê-las, que durante essa semana possamos entender qual é a vontade de Deus na nossa vida, mas que acima de tudo, ao contemplar a ressurreição, possamos ressuscitar com Jesus, e o homem velho possa ficar realmente de uma vez por todas no sepulcro, porque é o Cristo que faz nova todas as coisas. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo.